noite, irmãos. Estamos aqui no nosso último dia dessa semana do Tadel de Imersão na Palavra. Hoje estou aqui com o irmão Ângelo. Eu sou o Felipe, já falei para você. Seja bem-vindo. Fica conosco aí. Nós estamos hoje começando e vamos conversar um pouco sobre aplicações práticas do que você já tem e já ouviu aí desde terça-feira. Falamos lá de Ageu, falamos de mordomia, de como servir a Deus. Depois eu trouxe os 12 princípios da mordomia para você, também trouxe a dinâmica das duas mãos cheias. E hoje nossa intenção é trocar algumas ideias, fazer um bate-papo mesmo entre nós, você, de como que a gente aplica tudo isso, como que se aplica isso na nossa vida e como que se reflete, né? Como reflete essa aplicação em casais, em famílias que a gente conhece, inclusive na nossa vida. Então, de novo, peço aí, se você tem alguns amigos, distribui esse vídeo para todo mundo, para o teu irmão da igreja, para alguém da rede, manda aí para a família, para quem não é crente, porque esse é um assunto muito importante, muito pertinente, especialmente nesse ano que estamos vivendo, onde muitas das coisas que compramos diariamente subiram de preço e a gente se viu aí de uma maneira de ou trocar ou deixar de consumir, ou se endividar para consumir as coisas, até mesmo a cesta básica. Então fica conosco, vai ser muito importante, você vai ver alguns pontos aqui na prática, né? E eu quero começar aí saudando o Ângelo. Obrigado por estar conosco aqui, fique à vontade. Olá, irmãos, e fico muito feliz de estar participando de novo aí do nosso imersão na palavra, né? E um tema que como a gente sempre fala, um tema que é relevante, que ele é importante para o nosso dia a dia, né? Essa ideia sempre a gente traz isso. E nesse mês, né, nessa edição, nós trazemos esse tema aí que é a mordomia cristã, né? Então, ou seja, como a gente lida com as coisas que Deus deu para nós, os recursos que Deus deu. E Deus tem tocado mais a gente levar para essa questão das finanças mesmo, o recurso do dia a dia, né? A gente vem de um ano aí, 2020, que passou, um ano que é um ano de crise, um ano que a gente está falando talvez para pessoas que perderam emprego, que tiveram a sua renda diminuída, e que isso muitas vezes, Felipe, trouxe um problema novo, mas às vezes só aumentou um problema que já existia, né? Que é como tu lidar com os teus recursos, como sustentar a tua família, como tu administrar aquele ganho, né? E num dos vídeos o Felipe falou que um dos assuntos que a Bíblia mais fala é a questão financeira, é o recurso, e a gente tem que dar um tratamento para isso, para que o inimigo não nos prenda nisso e a gente também não se prenda nisso, não vire um laço na nossa vida, né? Essa questão financeira e como tratar o recurso na nossa vida. Muito bom. Quero voltar aqui então com você e voltar a ler o versículo que nós lemos na terça-feira, lá de Ageu 1, e aí o versículo 5, diz assim, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Então isso aqui foi o que eu falei na terça-feira, né? E a gente, de uma certa maneira, focou ali na bolsa, né? No bolso furado. E hoje nós vemos isso. Muitos de nós, aí, muitos com amigos e perto da nossa relação, têm vivido assim, né, Ângelo? Sim. Colocando todo o seu suprimento no bolso e aquele bolso está furado, né? Se esvazia rapidamente. E aqui Deus já orienta, né, através do profeta, né? Comem, mas não se saciam. Então falta comida, né? Plantam muito, mas colhem pouco, né? Eu posso usar isso aqui, uma referência no trabalho, né? Trabalha, mas parece que não rende, né? Bebe, mas ainda tem sede, né? De uma forma assim que a gente nunca está saciado com aquilo que nós temos, e eu falei um pouco sobre isso, né? De estar, do contentamento que nós temos que ter na nossa vida, né? E especialmente, né? Vestem-se e não se aquecem, então a pessoa está sempre sentindo com frio, sempre desconfortável com a situação. Tem muita gente que eu conheço não gosta de falar desse assunto. Outros ainda falam tanto desse assunto e não aplicam nada, né? Mas o que a gente vê no nosso país, e especialmente aqui na nossa cidade, se nós conseguíssemos, né, Ângelo, cumprir os 12 princípios que eu comentei 2 dias atrás, seria muito diferente a vida de cada um aqui, né? Mas de novo, né? Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Muitos aí podem estar pensando, Ângelo, isso acontece comigo.
E justamente falei, né, toda essa semana, venho enfatizando, se você entender bem isso, se você aplicar esses princípios, se você pegar essa dinâmica e usar ela, é uma maneira divertida, assim, simples, mas ela é eficaz. E se tudo aquilo que eu falei na terça-feira, você guardar no teu coração e na tua mente, aqui, essa semana, acabou esse ciclo, o bolso fechou. E aí, então, não tem mais furo, não vai mais sair fora. E você vai conseguir falar desse assunto, conseguir tratar isso na sua vida de maneira a honrar a Deus com tudo aquilo que nós recebemos. Ângelo, eu estava pensando aqui dentro dos princípios que nós falamos, né? E é interessante que um que nós podemos falar um pouco aqui é exatamente, né, o economizar com prudência, que é o 7º que eu falei, né? E ensinar os filhos, né, a lidar com dinheiro. Obviamente o 6 também é importante nesse momento, que a gente vinha conversando antes ali, né, de gastar com sabedoria e evitar dívidas. Então aqui eu estava conversando, pessoal, com o Ângelo, e ele tem algumas maneiras, né, nós estávamos discutindo maneiras como que pode aplicar. Existe uma maneira certa? Existe uma maneira que não é certa? Existem N maneiras. Você tem que encontrar a que você melhor se adapta. Sim. Quando a gente fala disso, desse economizar com prudência, né, a gente sempre associa a palavra economizar ao guardar dinheiro, né? A gente sempre fala de guardar o dinheiro, de guardar, eu vou guardar para uma emergência ou vou deixar de gastar. Mas a palavra economia é uma palavra que ela até está dentro da Bíblia, né? Quando a Bíblia fala, em Lucas 12:42, quando Jesus fala sobre o mordomo fiel, a palavra mordomo justamente é isso, economia. Que economia vem do grego, quer dizer, são duas palavras, junção de duas palavras, né? Que é oikos, que é casa, e nomia, que é aquele que distribui. Ou seja, é aquele que distribui o recurso na casa, é aquele que enxerga os recursos que a casa tem, né, que estão disponíveis ali na casa. Imagina alguém que é o administrador, que administra a casa para alguém, né? Então ele está enxergando os recursos, ele está olhando os recursos e imagina uma grande, e aí seria essa ideia, né? Os grandes palácios da antiguidade, né? Em que tinha o dono do palácio, o rei ou os nobres, e aí existia um mordomo. Então não era o rei que administrava no todo, ele tinha uma pessoa de confiança, e essa pessoa de confiança era um econômio, um mordomo. Então ele era a pessoa que economizava, era a pessoa que olhava os recursos e com sabedoria, observando, né, qual o fluxo da casa, a dinâmica daquele palácio, o quanto entrava, o quanto gastava, ele fazia as escolhas em nome de alguém, né, embasado na confiança daquela pessoa, né? Então quando a gente fala de economizar, nós estamos falando de pegar esse recurso que Deus está nos dando através do trabalho que Deus deu para cada um, né? Quer seja ele como for, né, um trabalho formal ou um recurso informal que se fala aí, né? Na pandemia surgiu muita gente vendendo e empreendendo coisas, né? Mas o recurso que vem na nossa mão, nós vamos distribuindo, né? Como a gente administra isso, né? Então, esse economizar com prudência não fala para mim só e falo isso como prática lá na nossa casa, eu e minha esposa, não fala só de guardar o dinheiro, mas saber como gastar, né? E saber como gastar não é simplesmente saber aonde botar o dinheiro, mas não se envolver em situações em que talvez eu não vou ter o dinheiro para colocar ali. Porque no momento que eu assumo uma dívida, no momento que eu assumo um gasto que passa da minha situação econômica, ou seja, passa daquilo de recursos que eu sei que tenho, eu acabo entrando num laço inimigo. Então hoje a gente enxerga isso, né? E esse 2020 trouxe isso, as pessoas que perderam o emprego ficaram sem recurso, mas trouxe também pessoas que já vinham com uma situação difícil. A Bíblia nos traz uma lição, né, que é muito importante para esse tema, sobre os recursos, que está lá em Lucas capítulo 14, verso 28, diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não ceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe,
envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Isso aqui são palavras do próprio Jesus, né, trazendo um ensinamento ali para os seus discípulos, mas que nós podemos aplicar e de uma forma particular, assim, para a minha vida, sempre serviu nesse tema relacionado a finanças, aos recursos que Deus vai nos dando, né? Como administrar, né? A Bíblia está trazendo uma lição aqui, diz que o homem, quando ele vai construir uma torre, ele se assenta primeiro para calcular se ele tem recurso para terminar essa torre, né? Porque vai que se ele não tem recurso, ele começa e aí faz um planejamento, planejamento, né? Porque se ele não tem, ele para e aí ele vira motivo de chacota, motivo de riso, né? O que a Bíblia diz, né? E fala de outra situação que é o rei, né? Imagina um rei está saindo para a guerra e aí fala, né? Que ele tem 10 mil homens no seu exército. Será que ele consegue vencer com 20 mil ou se ele tem que ir para um plano B, né? E hoje eu noto que quando a gente vai tratar desse tema de finanças, até no meio da igreja, assim, de uma forma pastoral, primeiro, ou as pessoas não querem falar disso, né? As pessoas fogem, como se esse problema fosse resolver no momento que eu fujo dele, né? Então as pessoas não querem falar disso, não querem enfrentar isso. E se não querem enfrentar a nível de igreja, às vezes lá o casal também não quer falar um com o outro, né? Porque acaba um achando que é o outro que gasta, que é o culpado, que, enfim, começa a se procurar culpado, quando na verdade a Bíblia está dizendo que os dois devem assentar e calcular. Né? E calcular dá trabalho, né? Calcular, e não está falando simplesmente fazer uma conta de 1 mais 1 é 2, né? De entrar numa demanda, numa fala, né? De será que nós podemos comprar? Será que nós... Então é o planejamento, né? Então isso entra no critério da sabedoria. Então não adianta a gente ter uma porção de informação se eu não sento lá com a minha esposa, ou se a esposa sentar com o marido ou com a família e ver se realmente será que é possível gastar. Ou outra coisa, né, Felipe? Existe um momento ali, minha esposa, a gente já passou esse tipo de dificuldade de sentar não para ver será que eu vou fazer essa compra, mas sentar para ver aonde que o dinheiro está indo. Como que eu posso existe alguma coisa que eu possa eliminar? Existe uma coisa que eu possa reduzir? E muitas vezes essa pergunta tem que ser feita. E enquanto ela não é feita, trazendo para o lado espiritual, o inimigo vai tendo legalidade. É a bolsa furada, né? Exatamente. O furo continua lá, né? E foi bom tu ter comentado isso, né? As pessoas não buscam conselho. E o melhor conselho numa família está no casal mesmo. Exatamente. Né? Um com o outro conversando, né? Penso também assim, Ângelo, que tem outra parábola que eu falei na terça-feira da viúva, né? E ali Jesus enfatiza, né? Não apenas a oferta dela, eu quero me atentar aqui hoje dos ricos, né? Os ricos dão o que sobram. Então quantos a gente conhece que paga todas as suas contas e depois vai ver o dízimo, por exemplo, né? Porque vamos falar do dízimo ou da oferta. E aí já ouvi isso, né? Mas eu nunca consigo ofertar. Mas por quê? Porque você coloca a questão das ofertas em último lugar. E desculpa, mas eu vou de novo reforçar isso, Ângelo, aqui. Se você coloca dízimo e oferta em último lugar, e dízimo e oferta é para Deus, onde é que Deus está? Em que lugar está na vida da gente? E justamente dando esses conselhos que nós temos, dando, né, a dinâmica que eu trouxe ontem e também os princípios que eu falei na quarta-feira, né? Então a gente precisa, de uma forma madura, encarar essas coisas, e especialmente dentro da casa, como o Ângelo mesmo disse e trouxe, também já passamos por isso, ninguém aqui está falando sem ter passado por nada disso, né? Mas chegar num acordo, e aí é o exercício da mão. Eu convido você que é um casal, faça o exercício da mão cheia, das mãos cheias, o casal. Vamos ver que resposta a gente vai ter. Vou te dizer que vai ser divertido, talvez não seja muito agradável, Ângelo, o primeiro que se faça, mas os próximos vão ser bem agradáveis, né? E isso a gente vai criando uma consciência, né? De como ser, né, o administrador daquilo que Deus nos dá, do que Deus nos entregou. Né? Penso assim, né, tem aquele outro versículo, né, que seja fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Se eu não consigo administrar o que Deus deixou só para mim, imagina como que eu vou administrar além disso, mais, né? Aí eu falo no ministério, daí você fala aí na sua casa, na sua família, no trabalho. Quer dizer, às vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, eu nunca ganhei uma promoção. Mas você sabe usar bem aquilo que Deus lhe confiou quando ainda está
um trabalho pequeno, reduzido, né? Um trabalho mais simples. Se você não sabe cuidar, como vai fazer depois quando for promovido? Então são coisas que às vezes a gente, e essa semana assim a gente falou bastante, né, muito sobre essa questão de mordomia, justamente fugindo da questão dízimos e ofertas, porque se você não entende a mordomia, não vai entender dízimo e oferta. Você pode até cumprir, mas não está entendendo. E aí eu te digo, é melhor você fazer por obediência ou fazer por vontade, vamos dizer assim, né? Claro que a gente tem que fazer por obediência, não estou fugindo disso, não quero dizer não faça, mas eu quero dizer o seguinte: quando você obedece sabendo o que está fazendo, isso já é um agrado, isso é um prazer fazer, isso é uma alegria que me dá, diferente de uma obrigação. Ângelo, eu estava pensando também em outras coisas aqui, tu tinha me comentado, né, de outros versículos, então puxa isso aí de novo aqui para nós. O que, antes de eu falar no outro versículo que era de Lucas 12, eu me lembro agora de três princípios, assim, 3 pontos, né, que entram nessa questão de tratar com o dinheiro, né? Tu falou sobre dízimo e ofertas há pouco, e eu vejo assim, de outra forma, né? Isso Deus sempre ministrou no meu coração. Então, falando do dinheiro que Deus me dá, eu tenho que ter reverência com esse dinheiro, na verdade, reverenciar o Senhor com esse dinheiro, aí entra o que eu devolvo para Ele em dízimo e oferta. Eu tenho que ter sabedoria com esse recurso, né, para aplicar da melhor forma possível, administrar da melhor forma possível, e eu preciso também crer no sobrenatural de Deus, porque uma coisa, a gente pode ter todas as ferramentas de administração possível, mas a gente tem que lembrar que a gente vive também no sobrenatural. Então vai ter momentos que mesmo com toda a administração e toda a reverência que deve se ter, esse recurso vai faltar. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que teve um momento ali que precisou pagar o imposto e não tinha recurso disponível. Então a Bíblia diz que Jesus manda Pedro ir lá pegar o peixe, tirar a moeda. Só que sabe qual é o problema que eu vejo, Felipe? A gente quer começar de trás para frente. A gente quer viver o sobrenatural nas finanças, quer deixar a sabedoria de lado e a reverência, se sobrar, a gente dá. Então veja que o caminho é esse: eu preciso ter reverência com o recurso que Deus me deu, eu vou reverenciar ao Senhor devolvendo a parte dele, eu vou ter a sabedoria da administração, de tudo que nós estamos falando, de se é um casal conversar, se é uma pessoa que é solteira olhar e ter uma forma de enxergar os seus gastos, né? E no momento que houver o aperto, eu acredito que o coração de Deus se alegra com isso, né? E Deus vai lá e age com provisão quando precisa, né? Aquela conta que a gente costuma falar isso em culto, né? Aquela conta que a gente não conseguia pagar, Deus vai lá e vem aquele recurso, ou vem de alguma forma que a gente não esperava, né? Mas Lucas 12, e só pegando enquanto tu fala aí, né? O Ângelo está resumindo os 12, né? Um pouco dos 12 princípios que eu falei antes ali, né? E realmente, e eu já tinha comentado isso, que é tão importante, né? Nós temos que fazer, né? Executar os princípios, né? Senão o resto não acontece, né? O sobrenatural não acontece, né? E foi muito bem lembrado pelo Ângelo, porque nós realmente precisamos ser cada dia mais diligentes e responsáveis, né? Lucas 12, 42, Jesus fala a respeito do mordomo, né? Mordomo fiel. E Jesus diz o seguinte: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O mordomo eu falei há pouco que era, né? Aquele administrador que distribui os recursos da casa, mas o que me chama a atenção é que o padrão de mordomia de Jesus é uma mordomia fiel e prudente. Ou seja, o que é o fiel? Fiel é aquele que não se desvia daquilo que foi combinado. Então, por exemplo, um dia o Felipe casou com a Márcia casou com o Felipe. Então, ali no altar eles fizeram uma combinação de serem fiéis até o fim, um ao outro e ao Senhor. Então, se eles não se desviarem disso até o fim das suas vidas, ou até Jesus levar eles, então eles permanecerão fiéis. Então é isso que Jesus está falando. Existem combinações bíblicas, que são os princípios, que é o que Felipe expôs, os 12 princípios e outras coisas que a gente vai ver na Bíblia, que Deus, através da sua palavra, ele vai fazendo uma espécie de combinação bíblica com o homem. Quando eu vou me mantenho fiel a essa combinação,
E aí, por exemplo, o dízimo e oferta é uma combinação, usar a sabedoria para o recurso é uma combinação, essa vida de contentamento e gratidão é uma combinação bíblica. Quando eu me mantenho fiel a isso, eu sou um mordomo fiel. Só que o padrão de mordomia de Jesus, ele é um mordomo fiel, que é o que eu falei agora, e prudente. Ou seja, o prudente é aquele que está sempre com o pé atrás, né? É aquele que ele está sempre olhando, não, mas para aí, será que a situação não vai mudar ali à frente? Será que daqui a pouco... Não é que ele tenha medo, existe uma diferença de ter medo em ser prudente. A pessoa que é medrosa, ela paralisa, o medo paralisa o homem, né? Imagina, existem pessoas que são medrosas e até acabam recebendo um valor e isso acaba virando mesquinharia, né? Porque ela deixa aquele dinheiro guardado ali, né? E aí ela não usa para nada, aquilo não beneficia os filhos dela, não beneficia a esposa ou o esposo, não beneficia a obra, né? Então isso é medo, isso é temor, o diabo usa isso também. Mas a prudência é diferente. A prudência faz você influenciado, né, pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, ter um nível de precaução, você entender até onde você pode ir. Então o padrão de mordomia de Jesus, guarda isso para a tua vida, é uma mordomia fiel, porque não se desvia daquilo que foi combinado na palavra com ele, e é um padrão de mordomia prudente, não é uma mordomia relapsa, né? Pega o recurso e repassa, mas ele olha, ele vê, ele raciocina, ele planeja, né? Então se nós formos por esse caminho, com certeza o Senhor ele vai... E é bom entender a prudência também por tem mais um enfoque que eu posso trazer aqui. O prudente, ele avalia os riscos. Sim. Existe risco em tudo, mas o prudente, ele avalia a situação e avalia o risco. Então é o exercício da mão cheia, né? Começa a avaliar o risco, se eu posso ou não, se esse é o momento certo, se não é. Então tudo isso vem de novo, né? Fecha todo esse ciclo que nós estamos falando essa semana e que nós queremos hoje, com esses exemplos, essa discussão, despertar em você, ou se já não despertamos isso na terça, na quarta e na quinta, mas despertar em você esse sentimento de que nós devemos primeiro honrar a Deus. Então começa com Deus. Aí eu sei de gente que anota tudo num caderno, eu sei que pessoas que têm uma planilha no Excel, eu sei que pessoas têm um programa, eu sei que pessoas que fazem gráfico, etc. Enfim, não interessa a maneira de como você controla. O primeiro passo é honrar a Deus primeiro e depois as outras coisas, né? Então, quando a gente coloca a nossa vida dessa maneira, nós damos a Deus o que é devido, devolvemos a Ele o que é devido e vivemos contente com o restante. Se nós vivemos contente com tudo que nós temos, nós vamos dar a Deus as sobras, se sobrarem, e jamais viveremos contente, porque a equação está invertida. Então esse é um dos pontos, sim, que já nós estamos caminhando aqui para o encerramento, mas esse é um dos pontos, né? Nós nunca devemos inverter, jamais inverta a ordem que Deus criou. Nós não temos esse direito, né, Ângelo? Nós não temos nem essa ousadia, né, de mudar aquilo que Deus já falou para nós, né? Amém, Felipe. Então a gente já está encaminhando aí para o fim, né? E o último conselho que a gente quer dar para vocês que nos acompanharam aí desde terça-feira aqui na igreja no Tadel e os outros 2 vídeos, né? E agora esse que nós estamos aqui, você repasse o que foi olhado e pratique isso, porque não, para que esse ensino ele vire algo do teu dia a dia, né? Porque acredite, as tuas despesas elas vão estar presentes todos os dias, as necessidades que nós temos vão estar presentes todos os dias, as dificuldades, os gigantes financeiros eles vão se manifestar sempre. Então a gente precisa ser prudente, repassar o que aprendeu, colocar diante de Deus, conversar entre família aí, né, se for o caso, sempre é necessário, né, e orar a Deus, né, para que Deus não só venha trazer a provisão, que é importante a gente orar para que Deus venha com o sobrenatural, mas acima de tudo que Deus nos dê sabedoria, né, de como sermos mordomos fiéis e prudentes naquilo que Ele nos deu, né? Isso aí, Ângelo. Então, encerrando, né, estamos encerrando essa semana e veja que nós tratamos de um assunto onde está muito mais presente na Bíblia do que qualquer outro, que é o lado financeiro, o dinheiro, mas tratamos ele aqui de uma maneira mais descontraída, mais mão na obra, assim, para você, né, de fazer. Então os princípios, você que anotou os princípios,
convido, releia seguidamente. Se você gostou da dinâmica, faça a dinâmica. Tem toda a questão que eu já comentei lá no Tadel sobre como da mordomia e tudo mais, e especialmente lembre-se da bolsa furada. E quero deixar aqui para vocês um recado que Deus olha para nós com o aval de que nós vamos dar certo. Isso vai fazer na nossa vida diferença, né? Então eu espero que essa semana tenha sido bem abençoadora para você, que tudo isso que nós falamos fique registrado no teu coração, na tua mente, porque lá fora os desejos vão continuar aparecendo, bem como o Ângelo falou e tudo mais, e os desvios de querer colocar e gastar em outra coisa, mas se seguirmos fiel a Deus, honrando a Ele com tudo aquilo que Ele nos deu, né, e devolvendo para Ele o que é de direito, nós vamos estar dentro do caminho certo. Então, obrigado de novo, obrigado por todo esse tempo que você esteve conosco. Siga aí, até domingo nós vamos nos falar. Eu pedi agora para o Ângelo então orar, encerrando esse nosso momento. E de novo, muito obrigado por ter estado conosco. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Agradecemos pelo recurso que tu tem dado a cada um, Senhor. Nós também queremos orar, Senhor, para que, em primeiro lugar, tu venha nos dar sabedoria para administrar os recursos que tu tem colocado nas nossas mãos, Pai. E também que tu venha, Senhor, trazer a provisão sobrenatural, Senhor, para aquele que não tem mais recurso, ou que perdeu em função de desemprego, ou que muitas vezes, Senhor Jesus, enxerga mais saídas do que entradas, Senhor Jesus. Aquele que talvez gasta muito mais do que ganha e precisa de uma visão tua, Senhor, uma direção tua de como administrar isso. Senhor, nós cremos que tu é um bom Pai, que também direciona isso na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Que tu abençoe os nossos irmãos, Senhor, nos guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe.